público, começamos mais um Driftcast, o seu podcast da Super Drift Brasil. E estamos hoje com mais um membro da família, um membro que é um cara que eu tenho um carinho muito grande, Gustavo Loureiro Batavo, nosso vistoriador, veio aqui responder, nos ajudar a responder uma série de perguntas que chegam para nós e chegam sempre buscando querer saber do carro. Hoje nós vamos passar isso para vocês. E Netão... Beleza? Boa noite a todos. Boa noite, tudo bem? Prazer mais uma vez. Boa noite. Beleza? Boa noite, Tá boa noite bom. pessoal, boa noite Ricardo. Vamos hoje tirar as dúvidas, né? Das perguntas Sim. que vieram sobre como montar um carro. E nada melhor do que trazer o vistoriador, né? Eu acho que ele pode, querendo ou não, com propriedade, falar melhor do que ninguém, junto com nós, sobre esse assunto aí tão polêmico. Direcionar, né? Direcionar porque Sim. a galera precisa, na verdade, é sempre aquela questão, mas eu vou gastar dinheiro. Claro, você vai gastar dinheiro para fazer qualquer coisa, né? Mais um norte, né? Porque tem muita coisa que gasta a mesma coisa, só que fazendo de um jeito certo. Exato. E se você fizer, por caro que seja, né? Você gasta uma vez, você gasta melhor do que gastar duas ou três, né? Sim. Então, Não, uma vez é sempre melhor, né? Porque retrabalho é um negócio complicado, né? Não é só o fator do dinheiro, né? Hoje a gente, querendo ou não, se apega muito pelo lado financeiro da coisa. Sim. Mas, pô, fazer a mesma coisa duas vezes, porque você lá atrás fez por falta de instrução, tipo, é realmente complicado. A gente vê muito isso, né? Muito isso. Muito. Não, e aquela história também, tudo dá trabalho. Você faz o trabalho, você gasta o dinheiro, aí chega lá na vistoria, não é bem isso. Quer dizer, caramba, Às vezes né? por exemplo, o cara faz um Santo Antônio sem se basear direito nos pontos de fixação, erra um ponto de fixação, ele não gastou mais dinheiro ou menos dinheiro, ele errou ali, Exato. vai ter que refazer aquilo ali, não ia sair mais caro para fazer no lugar certo, sabe? Exato. É esse o ponto. É justamente isso. E aí nós temos uma série de pontos, né, para nós começarmos, e começa realmente do direcionamento. Quero fazer drift. Que tipo de drift que eu quero fazer? Sim, amador ou profissional, quer andar num campeonato, quer aprender só, né? Exato. Isso aí diferencia muito o carro, né? A gente vai falar um pouquinho de tudo, tá? Eu acho isso muito interessante, porque a gente tem os dois públicos, né, que nos seguem. Tem aquele entusiasta que está querendo começar agora, ingressar agora no esporte. Então eu acho que é legal nós darmos algumas dicas para eles com custo baixo. Mesmo porque ele precisa se identificar com isso e ter a certeza de que ele quer ter isso para a vida dele, né? Independente de se profissionalizar ou não, ou deixar o carro dele cada vez mais profissional, né? E dá uma dica para quem está perguntando e para quem tem a real intenção de fazer o carro. Mas tem gente que está esperando sair data. A gente não espera sair data, não. Nós vamos ter o evento, sim, tá? Estamos como... A gente está vivendo o planeta todo está vivendo o mesmo momento, né? Quer dizer, não precisa nem falar muita coisa a respeito disso. Mas assim, nós vamos ter evento esse ano. Então, assim, não espera nós soltarmos uma data para que você faça um cronograma para chegar em cima. Não, começa a montar o carro já. Por isso que nós estamos fazendo, inclusive, este programa agora, para que você que está com essa real intenção de começar a montar esse carro, já anda, quer melhorar, quer se enquadrar para andar no Super Drift, demorou, começa já. Ter tempo hábil, né? Lógico. Pra fazer o carro com calma também. E assim, uma coisa que nós estamos aqui dispostos a fazer para vocês, né? É até uma espécie de consultoria, digamos assim, porque, poxa vida, tá com dúvida? Tira foto, manda para o nosso e-mail, imprima o nosso regulamento a partir do site, né? E você já vai ter um norte para montar, você já vai ter toda uma condição de ter uma base para montar esse carro, né? O nosso regulamento é bem explicativo nesse sentido, assim, de onde as coisas devem ser, passar. Ele se baseia muito em segurança, né? A maior parte dos itens é em segurança. Né? Sim. E ele é bem explicativo e para qualquer dúvida a gente tem um e-mail também no contato@superdriftbrasil.com.br, que se você ler e tiver alguma dúvida relativa ao regulamento ainda, você pode entrar em contato com a gente. É isso aí. Vamos falar agora sobre por onde eu começo. Por onde eu começo? Então, Eu acho que tudo vai depender da escolha do chassi, né? Hoje a gente vê muita BMW andando,
porque eu acho que o custo-benefício ficou assim bem bacana. Porém, algumas perguntas que vêm pra gente é tipo, mas eu tenho um carro, mas meu carro é original. Tem duas situações. Uma é se você é um entusiasta, mas não sabe se realmente é isso que você quer. E aí, lógico, você vai ter que ir com um pouco de cautela, porque você não quer perder o carro ao ponto de transformar o carro todo num carro de drift. E de repente você não poder mais usar o carro para o seu uso diário, vamos dizer assim. E o outro é realmente que você já tem uma condição financeira ao ponto de transformar o carro propriamente para drift. E se você não se identificar, você vende ele para drift e tudo bem, porque não vai te fazer falta o carro para uso diário, né? Exato. Eu recomendo a segunda opção. Carro de drift, mesmo que seja para treino, para ele se tornar um carro razoavelmente bom, Claro. ele não pode ser um carro de uso diário. Não. Eu estou falando isso do uso diário porque realmente é o que a gente mais escuta, né? Tem a questão ainda dos encostãozinhos, né? Você vai ter um carro de uso diário, todo bonitão, e aí... A galera, acho que não sei se eles pensam muito acho que quando eles falam no diário, eles falam tipo em treinar sozinho, sabe, Batata? Sim. Em pegar a mão, a técnica do drift sozinho, de que, cara, você precisa começar pelo norte, né? Você Sim. precisa aprender a fazer zerinho, oitinho, aprender a fazer uma transição, fazer uma curva, né? Bom, resumindo. Deixa eu falar uma coisa meio triste. Você vai aprender, você vai errar, cara. É normal. Você tem que estar preparado para você pra errar, né? para dar uma espalhada. Aí você pega uma grama, dá uma cavucada. Se tiver uma sainha, não sei o que, isso aqui já vai voar, né? Então, aquela lanterninha que você vai perder. Então, tem que estar preparado para essas coisas, porque senão a pessoa também vem com o intuito de que, eu vou andar e o meu carro vai ser sempre o R34 do Brian. Meu, não vai, né? Sim. O cara tem que ter, tipo, é um esporte, né? É gostoso pra caramba, é o que a gente quer, mas assim, querido, né? Você vai cortar uma lata, vai fazer um Vai furo cortar, novo. aí começa a cortar uma lata, aí começa, E a gente fala, eu falo de que piloto bom é piloto com quilometragem. Claro, hora de voo. Quanto mais ele anda na pista praticando, melhor ele vai ficar. Lógico. Ponto, né? É uma constante evolução. O drift é uma constante evolução, o que é muito bacana, porque não existe um limite. Jogo de roda. Né? Você vai indo. Mas assim, mais ou menos assim para entender esse tipo de pergunta que chegou pra gente a respeito, né, do início, né? O início, porque as pessoas têm medo, acho que pelo lado financeiro, né? E o que eu falo sobre isso, né? Sempre falo sobre isso. Falo, você tem um carro basicamente original. Você não sabe ainda exatamente o que você quer e também não está com condição ou não quer investir muito naquele carro, porque você precisa trazer potência, N coisas. Começa pelo básico. Uma embreagem, dependendo do carro. Lógico, tem alguns carros que a embreagem aguenta, que a gente já vai citar sobre eles também. Uma embreagem que aguente você, né? Tá ali exigindo ao máximo dela o tempo todo. Sim. Um diferencial, se você não tiver condições, ou de repente não quer gastar agora de colocar um LSD e tal, fazer um LSD, um diferencial travado, soldado. Sim. O diferencial que vai atender. E um chassi com uma certa potência. Sim. Né, a gente tem N pilotos aí, até na Fórmula Drift, que anda de spool, que é a mesma coisa que soldado. Sim. Ele é uma peça totalmente blindada e gira as rodas o tempo todo. E temos até alguns pilotos no Brasil que usam o mesmo sistema. Isso aí é só uma questão de se acostumar com a tocada do carro, com o spool ou com o LSD. Mas o spool, desculpa perguntar, mas o spool, assim, eu pergunto que eu também não tenho essa vivência. O spool, ele é uma coroa sem as planetárias? Como é que é? Ele é uma caixa, você engata, no caso de eixo rígido, as pontas de eixo, no caso de qualquer outro carro que seja... É uma coroa e um pinhão, direto? Não, coroa e pinhão. E a carcaça do diferencial, ele é travado. Ele é um spool. O que o peão girar na coroa, ele gira para as duas rodas iguais. É um eixo com o suporte da coroa só. Sim. Até interessante se for pensar, se tirar a caixa de planetárias ali e for um eixo, ou só os semi-eixos direto conectado na coroa, né? Então, quando você não tem a caixa preparada para isso, você precisa usar as planetárias para ela servir de base de apoio para os eixos, e aí você solda elas. É justamente as planetárias que são soldadas. Que travam a coisa toda. Tá. Para você usar o spool, que a gente chama, você tem que comprar o spool.
Ele é feito para ser travado, é uma peça totalmente diferenciada. Entendi. Mas que aqui no Brasil, né, dólar alto, poucas peças nacionais que atendam esse mercado, então sou o Joe ele, sou o Joe ele, vamos que vamos. Mas assim, só para não perder o foco, esses 2 itens, embreagem, diferencial e, gente, carro fraco, para andar bem, com pouco investimento, tem que ter alívio de peso. Lógico. Né? Você tira, você faz uma tabela de compensação, na verdade. Sim. Tem que ser, né? E é surreal. Tipo, a gente teve 2 pessoas que entraram em contato diretamente conosco, que eu fui falar com eles, que eu falei, meu, um é um 350Z e o outro era uma BMW. Falei, olha, mas eu acho que meu 350Z, o rapaz do 350Z falou, eu acho que ele não é competitivo. Aí eu falei pra ele, olha, depende do que ser competitivo. Como é que tá o seu carro? Eu já soldei o diferencial, eu já tenho uma embreagem, eu tenho uns kitzinhos lá, não é kit ângulo, mas é um kitzinho que vem de prazer que ele já esterce um pouquinho a mais, então você consegue já ter a mão entusiasta, tá começando agora. Tá. Isso no Z ou na BM? Com o Z. Z. Tô andando muito bem e não tô conseguindo fazer. Assim, eu tenho dificuldade numa transição muito longa. Aí eu falei, bom, se tem uma dificuldade numa transição muito longa, tá fácil. Depende do carro. Faltando... mas o que isso vai mudar? Caminhar. Cara, absurdamente. Momento de inércia. A sua relação peso-potência melhora, né? Momento de inércia. Melhora Momento absurdo. polar de inércia. Tem que falar. Então eu acho que para essa galera que está começando agora, o interessante era justamente falar isso para eles. Tipo, você não necessariamente precisa gastar um caminhão de dinheiro. Você começa depenando o seu carro com carinho, né? Sim, tirando as peças mais pesadas também, primeiro, um Não, banco original, né? Peça mais pesada. Tira tudo. O que seriam as peças mais pesadas? Os bancos, forração acústica que pesa muito. Máquina de vidro. Máquina de vidro também. Centro de segurança traseiro. Não vai sentar ninguém atrás. Não vai sentar ninguém. A priori. Mas é verdade. Pô, forro de porta-mala, step, macaco, chave de roda. Meu, arranca tudo. Eu pra mim, se for desmontar com cuidado, eu até tava falando mais cedo sobre esse assunto. Tira ar-condicionado. Meu Deus. Caixa de ar. Arranca esses troços tudo, porque é verdade. Sai um caminhão de peso, gente. Você pega a maioria desses carros hoje que a gente usa, essas carrocerias que nós estamos usando, eram carrocerias de luxo lá atrás. Sim. Meu, tu pega 80% delas, cara, os bancos pesam uma bigorna, porque tá todo o sistema eletrônico lá dentro. Aí o cara coloca um banco de corrida e o resto tá aquela bigorna. Eu tenho um carro assim. Eu tenho um carro assim. Só tem um banco de corrida, o resto é uma bigorna. Eu olho para aquilo e falo, meu Deus do céu. Mas eu não uso, para mim não vai mudar nada. Mas para quem quer estar numa constante evolução com aquele carro, né? Eu acho que se faz muito necessário. Que nem o meu carro é assim, mas eu não uso ele para nada. Hoje eu estou olhando para ele com outros olhos, que realmente falei, não faz sentido. Sim. Tipo, eu não uso, o carro não é nem de corrida, nem de passeio, nem de nada. Se tornou um carro, né? E aí o que eu falo para as pessoas? Depenem o carro. A partir do momento que você depenem o carro assim, algo reversível. Você se adaptou e acha que é aquilo que você quer para você, e você acha que você vai ter resultado com aquele chassi, aí entra a segunda fase da depenação, que é cortar tudo que é lata desnecessária, então lata de fixação de máquina de vidro, lataria de porta-mala de fixação de aparelhagem de som, isso daí, pode cortar isso daí. No caso do Z, a bancada de som inteira que vai atrás, tem módulo, tem um monte de coisa que vai embaixo daquilo, subwoofer. Desmonta aquilo tudo e, quando eu falo na questão do ar-condicionado, além do peso, lógico, mas não é nem tanto o fato do peso, é que todo ar-condicionado automotivo ele tem uma condensadora que fica na frente do radiador. Independente de você estar com quando você está com o ar-condicionado ligado, aquilo está muito quente. Sim. Porque ela condensa para mandar para a evaporadora lá dentro para poder gelar. Mesmo que você esteja com esse sistema desligado, mas essa peça em específico esteja lá na frente, você restringe a ventilação para o radiador. Restringe a ventilação e tem a questão da correia também que está fazendo, ela está passando. Uma polia a menos, né? É uma polia a menos, né? Não, na parte do compressor sim. Mas na parte do radiador, é aquilo que eu falo para todo mundo. Tipo, a gente já tem uma dificuldade de ventilação porque a gente está assim, né? A gente está de lado. Então poucas vezes você vai estar com o vento batendo de frente no radiador. Sim. E aí você tem um outro radiador que é para o ar-condicionado na frente do radiador, tipo, por mais que passe, atrapalha. Então isso é muito interessante e o que é mais bacana disso
é porque isso é só antecipar ele para o carro de corrida dele de verdade. Porque você vai ter que fazer a qualquer momento. Sim. Isso é o mais barato. Não, você não gasta nada. Não, gasta porque tem certas coisas que você precisa levar no profissional, né? Não dá pra fazer na garagem. Tá. Você precisa procurar um profissional. Não, partindo do princípio. O cara vai ligar a lixadeira lá, nunca ligou na vida pra cortar o negócio do carro dele, sai se cortando todo. Pelo amor de Deus. É verdade. Tá. O gás do ar-condicionado é altamente cancerígeno. Não façam isso em casa. Não façam isso em casa. O ar-condicionado é cancerígeno pra caramba. Ele não pode nem ser soltado na atmosfera. Tem que levar pra uma empresa de ar-condicionado, eles puxam o gás e o óleo, e aí você começa a fazer a desmontagem de tudo. Aí depois vem a parte profissional, né, Batata? Sim. E aí já entra... Quando o piloto se identifica e quer ir para a pista... Se identifica, até no começo, se identifica com o chassi também. De repente ele já escolheu o carro que ele vai querer usar, já sabe mais ou menos o caminho que ele quer ir. Sim. Aí a gente vai para essa parte mais técnica aí, que é a parte... Vamos começar falando pela parte de segurança? Pode ser. Eu começaria pela parte de segurança, porque, meu Deus, né? É o que você precisa para fazer o esporte. Basicamente, segurança é tudo. Segurança é tudo, é muito importante. Todo o regulamento é baseado em segurança, né? Segurança para o piloto, segurança para quem está assistindo, para a gente que está trabalhando, para todo mundo. Sim. Ninguém se machucar é a primeira coisa. Esse é o propósito, né? É um esporte a motor, não é um suicídio a motor. Por quê? Porque, gente, a corrida começa na garagem. Entendeu? É por isso que assim, eu tenho um super respeito pelo trabalho do Batavo, do Gustavo, especialmente porque ele é um cara de uma capacidade técnica ímpar, tá? Sabe tudo que tem que saber para o carro ser competitivo, seguro e ponto final. E a galera, às vezes, não foca no que tem que focar. Então, assim, o intuito desse nosso podcast aqui é dar para você que pergunta, sabe, esse direcionamento, entendeu? Para montar um carro como ele montaria. Essa que é a questão, tá? Essa questão do exemplo que você acabou de dar, a gente até cobra isso, que é a manutenção em dia. A gente olha vazamento, tudo isso a gente tem que olhar, né? Meu Deus. São coisas, assim, de cuidado, né? Cuidado com o carro, né? Não adianta você falar que eu sou piloto de drift, eu sou piloto de qualquer coisa. você é piloto, se o carro é seu, se você não tem uma equipe, uma garagem, qualquer coisa que possa cuidar, você tem que ir lá no dia da semana, ao invés de ficar assistindo a novela ou o jornal ou o que for, amigão, é garagem, filho. Garagem, mão suja e ó. Eu falei isso, inclusive, outro dia num grupo nosso que nós estávamos, da diferença do piloto para o entusiasta, né? Porque hoje é muito fácil você ir lá e tirar uma carteira e você tem uma carteira de piloto bonita, pendurada no peito. Sim. Porém, você não é profissional ao ponto de ser um piloto, né? Que é aquilo que eu falo. O piloto, ele tem uma série de obrigações e dedicações, né? Além de ter que dirigir muito bem. Tem que dirigir muito bem, tem que entender o que está acontecendo também para passar. Tem que entender tudo o que está acontecendo para ele poder passar para a equipe dele. Ele tem que ter o feeling do carro dele para ele poder passar para a equipe dele o que supostamente está acontecendo, ou o que de repente aconteceu e parou, que foi algo momentaneamente, mas, né? E dirigir bem, né? Então é uma dedicação muito grande, né? O antes do evento, o durante o evento, o pós-evento, para você realmente se titular um piloto, né? Exato. Então, a gente está aqui realmente para auxiliar a todos, lógico, para nós podermos, querendo ou não, os que são entusiastas, a gente teve dezenas de entusiastas que se transformaram em pilotos. Sim. Né? Com carros bem montados. Com carros bem montados. Com carros bem montados. Sim. E eu acho que isso é o que, na realidade, é o que a maioria do piloto tem que pensar. O carro dele está em ordem, seguro, sabe? Ele não precisa fiscalizar tudo, mas se ele ainda tem condições de ter uma equipe para fiscalizar tudo isso para ele, melhor ainda. Mas ele tem que saber de tudo. Tem que saber de tudo e assim, tendo ou não essa condição, ele tem que, a priori, para quem está perguntando, é o cara que está na frente do negócio. Sim. Né? Então ele tem que saber o que ele está pilotando. Eu vou dar um passo para trás para a gente dar dois para frente aqui. Por onde você começaria, Batavão? Tá, são duas situações. Ok, drift. Drift nós estamos falando de competição ou amador. Então vamos começar pelo amador. Por onde você começaria a fazer um carro amador?
Eu acho que o amador foi bem o que a gente conversou até aqui, né? Uma coisa mais simples, você pôr a embreagem, pôr um diferencial, ter bastante pneu e rodagem, quilometragem, para você ver aquilo ali. Você partindo para melhorias, que aí o próprio piloto acaba querendo, né? Ele quer mais ângulo, ele quer mais, aí a gente já parte pro carro profissional, depenado já, aliviado. Aí eu acho que começa escolhendo que carro você quer mesmo, né? É o que a gente tava falando. Você faria a geometria desse carro? Sim, tem que fazer, né? Alinhamento, as barrinhas, tudo isso tem lá, né? Mas a gente acaba deixando algumas coisas de lado. Isso a gente até precisa fazer, até sei lá, de repente um tutorial sobre isso, porque pra gente isso tudo é muito normal. Então. Barrinha, buchinha de PU, agregado, balança, verificar terminal, um alinhamento com uma geometria pra drift e tal. Isso é tudo muito, tipo... profissional, né? Não, é que pra nós tá incluído, né? Pra gente tá incluído. Então, a gente ainda vai chegar nesse assunto, que a gente tá querendo fazer um tutorial bem detalhado, né? Tá. De todos os itens. O que cada coisa regula, o que cada coisa faz, por que ele precisa fazer isso. Que não mas para um custo... amador, então, você não faria uma geometria? Fazer uma cambagemzinha traseira, fazer Cara, eu acho que esse tipo de coisa tem que partir do piloto, né? Ele vai ter o carro lá original dele, ele vai começar a tentar fazer, né? Se ele nunca fez. Eu acho que ele vai começar a pegar isso também, né? Porque cada piloto usa de um jeito. Tem piloto que gosta de uma cambagem, muita cambagem. Se faz necessário. Tem piloto que não gosta de muita cambagem. Cambagem principalmente, né? Porque se o cara não tem potência, ele vai... a gente tá falando do amador, né? Que é para poder deixar o carro dele estacionando mais tempo. Nesse ponto aqui a gente tá falando do amador. Lembrando que a gente tá falando do amador. E lembrando também para você que é amador, tem ônus e bônus, né? Então vamos lá. Você mudou teu carro para fazer drift, amigo, ele vai começar a consumir pneu, ele vai começar a consumir coisas que não consumiam antes. Então, uma embreagem, ele vai começar a ser um carro que você vai ter que ter uma atenção diferente nele, entendeu? Então, tudo isso é para que você justamente não perca o entusiasmo. Sim. Porque o cara, de repente, ele está começando a fazer drift. Vou começar a mexer no meu carro para fazer drift. Legal. Aí ele vai trabalhar, o carro começa a dar você mexeu nele para fazer drift, né, amigo? Não, uma coisa que a gente não falou que mesmo no carro amador é importante é o freio de mão, né? A alavanca de freio de mão. Um freio de mão bom, né? Que assim, quando você vai treinar zerinho, oitinho, é aquilo que eu falei, pra gente é tudo muito básico, né? Normalmente o freio de mão, dependendo do carro, você consegue usar o mesmo. É só uma questão de revisar uma troca de lona, colocar uma lona um pouco mais macia, que é para poder travar um pouco mais rápido. Você vai usar o freio de mão original. É melhor colocar um hidráulico? Não tenha dúvida. Mas hoje, até para 350Z, a gente tem umas loninhas... Tira a travinha lá e... a gente tem umas loninhas que vende na gringa, que é da Project Mu. São as verdinhas. Cara, pensa num negócio que breca. Eu não sei qual que é o composto, alguém precisa identificar aquilo, porque, cara... E é lona? Lona. Tá. Não, é surreal. Nós tivemos um carro no campeonato, o ano inteiro correndo, com freio de mão a cabo, com as benditas Project Mu. Cara, era surreal que aquilo grudava. Grudava mais que freio de mão hidráulico. 10 vezes melhor que muito freio de mão hidráulico, é surreal. Porém, a gente indica o freio de mão hidráulico porque você tem uma pinça somente para isso, você tem uma parede de frenagem bem maior, você tem um sistema hidráulico que é muito mais confiável do que um cabo de aço toda hora esticando ele. Então, óbvio que a gente indica um freio de mão hidráulico. Acho que até dentro do nosso regulamento deve ter alguma coisa falando sobre o assunto. Sim. Ô Batavo, e assim, falando no drift amador ainda, né? O cara tá montando um carro de drift amador. Então a gente já falou aqui da escolha do carro, motor, câmbio, já falamos de embreagem, diferencial, freio de mão. Kit ângulo, você colocaria um kit ângulo para um amador? Ou tem alguma opção? Eu particularmente não colocaria o kit ângulo logo no começo, não, num carro amador. Não colocaria? Não, no começo não. Acho que a pessoa consegue aprender primeiro para depois pôr, né? É uma evolução, ângulo, né? Às vezes as pessoas pensam assim, pôr o kit ângulo, muito ângulo, também às vezes o cara tem que consertar o ângulo, né? É que o ângulo, Ricardo, ele varia muito de chassi para chassi.
você tem carros que eles já estercem um pouco mais. Não existe um parâmetro, tipo, meu carro dá 45 graus, então todos os carros dão 45 graus. Tudo depende do raio de giro do carro, né? Original, né? Isso aí, tudo depende justamente do raio de giro original do carro. Em alguns carros dá para fazer um trabalhinho que já melhora esse ângulo, né? Não, outros precisa pôr um kit mesmo. As próprias BMW, né? O pessoal coloca ou a balança da 46 ou aquele prolongador que já deixa a roda, a parte de baixo já abre, a balança inferior. Ele já melhora a cambagem, para você poder ter um pouco mais de gripo fazendo drift, no ângulo de curva, e automaticamente ela já começa a crescer um pouco mais, porque ela alongou a parte do limitador dela mais para fora. Tipo. E aí tem N coisas. Tem uns kitzinhos para BMW também, hoje que... A gente está falando de BMW por causa do custo-benefício, tá, gente? Mas tem uns kitzinhos hoje para BMW de esterço que, cara, é 2 pecinhas desse tamanho. E já dá um grauzinho mais. Nossa, mas já muda. Nossa, faz um verão de 40 graus todos os dias. Então. Surreal. O que melhora, né? Mas. Não precisa ser aquele kit já que. Carangueja, né? Às vezes, né? Eu já tenho a opinião de que. Bom, eu também não sou referência pra ninguém. Eu pra mim, drift é drift. O carro pra drift, eu tenho que deixar ele pra drift, tudo bem. É aquilo que a gente falou agora há pouco, né? É que a gente tá tentando fazer aí algo que atenda a todo mundo, mas. É barato um kit ângulo hoje de BMW? Dependendo do carro, lógico, é caro. 350Z, 370Z, um Mustang, um Camaro, né? Aí é caro. Nós estamos falando de sei lá... Se a pessoa está montando um carro para drift mesmo, acho que aí tem que ter kit ângulo mesmo. Que na verdade, o que já entra naquele assim, drift... Nós estamos misturando tudo já. A gente está evoluindo. Na verdade, a gente está evoluindo. A gente já está misturando o amador e o profissional. Então, a gente está evoluindo um carro. Então, até agora, a gente falou nós falamos aqui do amador, né? E eu acho que eu tô pensando. O que eu tô pensando? Estou montando na minha cabeça assim a historinha. O cara, eu gosto do drift, é muito legal, tal. Então, eu tenho um carrinho de tração traseira, consegui um Z, um ABM, um carro que seja interessante, legal. Tá. Comecei a fazer drift. Fui fazer um primeiro dia o carro original. Tá, me achei. Um segundo dia, consegui um pouco mais de ângulo. Um terceiro dia, comecei a abusar, não tá vindo mais. Por quê? Chegou no limite do equipamento. Já evoluiu mais do que aquilo. Então, e aí ele vai sentir, né? Você parte assim, você tem uma base, né, primária, e depois você tem que evoluir a pessoa, né, o piloto. Então, eu não tô fazendo mais drift porque o carro não faz mais. Aí você mexe com o carro, entendeu? É o que eu penso. É o processo de evolução, né? Aí, por exemplo, nós falamos aqui em 5 itens. Né? Chegamos no kit ângulo, que seria, para mim, o último estágio de um carro amador, entendeu? Ou seja, você tem o carro montadinho, com forro, com banco, aquecimento, com ar-condicionado, com disqueteira. Disqueteira faz tempo que não tem, né? Meu Deus do céu. Tem que ser um carro antigo, né? Deixa eu falar, ninguém usa mais disqueteira, deixa eu falar. Então, mas tem. Bom, BM tem disqueteira, de 12, lembra? Arranca fora, joga no mar. Não presta pra nada. Principalmente se for aquelas Alpine, porque pula pra caramba aquele joga fora. Sensacional. Mas você sem contar que o que vai de cabo pra ela no porta-mala é isso aqui. Um chicote, maluco. Deus o livre. Bom, então, vamos lá. Mas você tá com essa, né? E é o carro que você vai trabalhar com ele ainda. Fazendo 3 por litro. Delícia. Coisa boa. Mas tá indo. Beleza. Aí você vai abraçar aquele carnezão do Kwid. Para ir trabalhar. O cara falou, não, eu vou fazer drift. Então eu vou parar minha BM, aí ele passa lá e abraça 60 vezes de R$738. Delícia. Ele passou na Renault agora, porque a gente fazendo propaganda mas não, é qualquer coisa, né? Qualquer coisa 3 cilindros, ponto, 800 Ele vai falar porque eu tô destruindo minha BM. Porque aí o cara vai fazer 20 por litro. Ai, beleza, eu tô trabalhando. Mas ele tá trabalhando só pensando no carro dele. Aí vai ser o pulo do gato, né? O cara já tem a BMzinha, ou um Z, ou qualquer coisa ali, né? Que ele vai passar a ir lá pro Mega fazer drift de verdade. Então, amigo, você já tem o seu carro que faz drift, né? Mas ele é um carro de rua ainda. O que ele faz, Gustavão? Depena? O Neto gosta dessa parte. Adoro jogar pecinha fora. Joga fora, ferro velho. Adoro. Não consigo contar todos os carros que eu depenei.
Ai, não, daí a gente não conta. Ele guarda as caixas de ar. Desapega. Ai, não, aí eu acho que se a pessoa quiser manter o chassi, manter o motor que ela tem, aí ela começa a transformar esse carro mesmo num carro de competição, né? Eu acho que basicamente é o quanto ele quer e quanto ele pode investir. Sim. Né? Sim. Eu acho que parte dessa forma, né? A gente acabou falando aqui, acabou misturando tudo, falando um pouco do começo, um pouco do que precisa, mas para ele evoluir. Mas assim, na realidade, o drift é muito fácil de ser feito. Eu custo e aposto a dizer de que muitas pessoas falam de que é um esporte muito caro, tudo tal. Realmente, quando você profissionaliza, é algo realmente caro, porque você quer ter os melhores equipamentos, o carro de ponta, o pneu melhor, participar nos campeonatos, uma melhor equipe. Resumindo, realmente você gasta, né? Seria uma hipocrisia da minha parte falar que não. Que mesmo assim ainda é um dos esportes mais baratos que nós temos a motor no país, tá? Exato. Mas custa dinheiro, sim, e não é pouco. Agora, voltando lá atrás, para quem quer começar, um carro original, tração traseira, com uma embreagem boa e um diferencial soldado, que seja para você gastar pouquinho, e vamos colocar o freio de mão, vamos dizer assim, e um freio de mão bom, você já começa. O que vai mudar é só o quanto você vai estar investindo. Se você vai estar no carro mais novo, você vai estar no carro mais velho. Mas agora fala o pulo do gato, assim, ó. Eu já tô com o carro do drift amador pronto. Eu parei, abracei o carnê, tô feliz, tô indo trabalhar gastando 20 por litro e parei o meu drift para fazer drift só de pista agora. O que eu faço? Qual que é o próximo passo? Cheguei na garagem, tá lá o carro montado, mas e aí? Pica serra. Depois dessa que a gente já falou. Depois desmontar o carro em geral, né? Desmontar o acabamento, o banco original, e aí já partir para banco homologado, partir para cinto homologado, partir para uma roll cage, volante. Painel, o que eu faço? Deixo? Não. Painel, arranca fora. Deixar o tabelero, se você quiser, você pode deixar o tabelero, não precisa arrancar, né? Pode arrancar também, deixar. Tudo aberto. Aí acho que aí é gosto, né? Isso já vira gosto. Aí não cabe ao regulamento esse tipo de escolha, né? Ainda não cabe, a gente não tem essa obrigação de ter o sistema de painel de extinção de incêndio, ter que ter extintor, né? Toda chave geral. O que você acha hoje, Batavo, que seria um carro básico, mas que o piloto consiga já começar a correr no drift profissional? Cara, vamos lá então. Você já tendo o seu chassi, o carro que você vai usar, já vai ter o motor lá, turbo ou não turbo, com a potência que você vai usar, enfim, isso aí, o diferencial, que tudo isso você é livre, né? É livre, e você pensou lá, né, nos seus gostos também, né? Eu gosto desse carro, eu gosto daquele motor, muita gente tem disso, né? Aí você vai partir pro que a gente falou, de banco homologado, de cinto, de indumentária. Isso é primordial. Isso é primordial. Um roll cage, sapatilha, capacete. bash bar, dependendo se o carro não tiver, né? Cara, aí já começa a tomar cara de um carro de corrida, né? A chave geral, né? Uma chave geral no sistema de interna e externa, no sistema de extintor que é junto, né, com a chave geral também, né? O sistema de extintor para o piloto poder acionar, né? Hoje no nosso regulamento ele pode ter só o extintor mesmo, desde que bem fixo e fácil acesso ao piloto, né, próximo à mão dele. Ele pode ter, mas o recomendado é um sistema de incêndio já com CO2 e tal, algo realmente já um fogger apontado para o piloto, um fogger apontado para o tanque de combustível, um fogger apontado para o motor. E a parte de alívio de lata? Peças. Alívio de lata, acho que desde que não seja estrutural. Não pode ser estrutural, limite, né? Você não pode mudar nenhum tipo de fixação, né? Tampa de porta-mala pode? Pode. Se eu fizer uma tampa de fibra, posso? Pode. Capô de fibra. Pode. Porta pode. De fibra. Tá. Até eu já vi, não no Brasil, né? Já vi fora, porta de BMW de fibra, encaixada, né? Uso o mesmo encaixe e
Logo teremos um carro... Ela tem que ser usual, né? Só o acesso do piloto tem que ser feito por esta entrada. Sim, não, fechadura, a parte de manejo da porta normal, né? Mas eu achei muito interessante, muito legal. Logo a gente vai ter um carro bem interessante. Pelo menos os projetos estão ficando bacanas. A gente não pode falar ainda, porque né, não está nada... Mas o piloto está bem dedicado. E vou te falar, hein? Paralama, capô, tampa de teto, tampa da mala, para-choque, lateral, tudo carbono. Aí sim. Full carbono. Assim me gusta. Aí, rapaz, vou te falar. Assim me gusta. O peso... Despenca. Peso despenca. E tem uma coisa... Mas é assim, a gente tem a limitação também, né? Peso também não é tudo, né, Batata? Porque você começa a perder medida de pneu também. Você começa a perder medida de pneu, é isso daí. É porque a gente tem, querendo ou não, alguns carros que tem já estrutura muito forte, né? Por mais que você alivia, ele ainda continua pesado, sim. Mas eu acredito que esse carro vai ser bem bacana. Mas conforme você vai aliviando também, tem que trabalhar a distribuição, né? Sim. Distribuição de peso. Né? Tem que trabalhar a distribuição, porque não adianta você também... Você começa a depenar. Assim, mantendo-se dentro do permitido, óbvio, né? Mas chega uma hora que o carro perde o balanceamento natural, né? Tem isso também, né? E assim, lembrando uma coisa, o que é interessante da parte de capô, porta, tampa de porta-mala, é que você perde peso em áreas de extremidade do carro. Sim. Tá? E isso faz com que o carro não só fique mais leve, mas como fique... mais equilibrado, né? Mais equilibrado e mais... chama teoria de concentração de massa, tá? Sim, mais quando você quanto mais massa no centro, mais fácil você vira o carro, né? Então, você muda ele de direção. Então, até essa questão da transição que o cara falou aí, é uma das coisas que, claro, você começa a aliviar, mas fala, mas por que eu alivio e eu me facilita a transição? Porque você tem mais concentração de massa no carro. Então, ele vira mais fácil. Nós pegamos um carro, antes de você até assumir o seu cargo na STB, eu não sei se você fazia de corpo presente lá no dia, uma linha de arrefecimento, cara. Por dentro? Por dentro do carro. Cara, isso me deixou tão preocupado, porque eu não sei o que é pior. Você estourar uma mangueira de combustível e voar combustível dentro do piloto, ou estourar uma mangueira daquela de água fervendo e voar água fervendo dentro do carro. Ó, é uma briga boa, hein? Se não pegar fogo, acho que é melhor o combustível. A priori, meu Deus do céu. Eu não sei o que é pior, porque né, a gente tem a parte das vistas. Tudo, né? É complicado. E dependendo da pressão e do volume da linha de combustível... Vem que vem. Vem que vem, né? É um negócio bem complicado. Mas... São dois itens que nós já pegamos e realmente isso, é totalmente incabível. Mesmo porque a gente volta lá atrás, que é a segurança para ele mesmo, né? Para ele mesmo. É a segurança para o piloto mesmo, né? O único fluido que pode estar ali dentro do habitáculo dele é o fluido de freio do freio. E o reservatório, na verdade, e se eles né? tiverem reservatório de ice, alguma coisa assim, né? De água. O reservatório de freio, né? O transparente. Isso, do fluido. Não linha, né? Normalmente do fluido da alavanca. Do fluido da alavanca. Do freio de mão traseiro. Exato. É isso daí. Então, galera, se vocês seguirem essas perguntas que chegam, né? E a gente tentou montar aqui de uma forma até meio que informal, mas você vendo e revendo esse podcast, você vai conseguir montar uma sequência lógica daquilo que seria interessante para você montar, evoluir um carro, né? Desde o drift amador até o drift profissional e um carro que seja competitivo aí para você chegar a ganhar provas sem sombra de dúvida. E se eles tiverem algum tipo de dúvida também, o regulamento está disponível, no site da Super Brasil, né? O regulamento ele é bem explicativo no sentido do caminho das coisas, né? Sim. No sentido de por onde pode passar, por onde não pode. A roqueige 6 pontos, né? Sim, 6 pontos, a gente pode pôr a imagem, alguma coisa. Com a barra de proteção na cabeça sempre do piloto, aquela barra transversal. Atravessa do cinto também, né? Uhum. O cinto envolvendo a roqueige, né? Não mais... já há um tempo que não se usa parafuso no monobloco, né? Isso. O cinto vem direto envolvendo a roll cage. E a barra lateral também, né? A proteção lateral na roll cage. Isso. Que junta as portas, a
protegendo a porta do piloto sim, mesmo. principalmente. Nossa, isso é muito importante. Isso é muito importante Essa barra mesmo. lateral é... E algum erro que também às vezes é recorrente das pessoas fazerem ela muito baixa ou ela tem toda uma especificação. Sim. E sem contar de que essa roll cage que nós temos no regulamento, ela é uma roll cage bem simplificada e muito boa, que dá para se adaptar a qualquer veículo, né? É algo bem tranquilo. É uma roll cage aí de 6 pontos. Dá para dá para pôr em BMW, em Z, em Silvia, em Chevette, dá para pôr em qualquer carro. E, Batavo, você que é muito crítico quanto a isso, e eu acho que isso é um assunto bem bacana para a gente abordar, é a qualidade da confecção da roll cage. Sim, a roll cage tem que ser soldada em toda a sua volta, não pode ter mordedura, não pode ter rachadura, não pode ter aquele respingo que você vê, isso também é tudo uma análise da solda, né? Se ela tá fundindo exatamente os dois materiais, né? Ela tem que fazer uma fusão perfeita, porque se você ficar com um poro ali, aquilo vira o ponto de fragilidade do impacto ali. Espessura de tubo? É 2.2 milímetros a espessura mínima recomendada. Né? Tá. É 1,5 polegada, né? Aí mais parede, dá 38,5. 38 milímetros. Legal. E tem que ter, para isso, óbvio, tem que ter o local de inspeção. Onde que coloca o local de inspeção da roll cage? O local de inspeção não pode ser em qualquer lugar, na verdade. Não tem um tubo específico naquele tubo. Tá. Mas tem que ter o local de inspeção, que é um furo para a gente inspecionar exatamente. Mas de preferência longe de uma área de solda, né? Longe de uma área de solda, de uma área de dobra também, né? Num trecho reto, né? Normalmente se colocava na coluna B, né? Na parte que desce para a soalha aqui da B, né? E nas principais, né, também, porque aí... sim. Você mede na principal, né? Legal. Na travessa principal. E vedação, Batavo? Vedação de cockpit, né? Vedação de corta-fogo, do painel corta-fogo, vedação do câmbio, é muito importante também. E a vedação traseira, né? Porque muitos dos carros eles fazem o sistema de combustível no porta-malas. E aí você tem que isolar isso do piloto. O habitáculo do piloto, como a gente falou mais cedo, só pode ter, né, fluido de freio e água. Tá. Né? Se for algum reservatório de água para o piloto, ou para o motor, ou para resfriar. A gente até fala no regulamento, tem piloto que usa muito de resfriar radiador, né? Eles ficam jogando água no radiador. Lembrando que a água... E a gente libera isso só... sem estar quente, tá, gente? É uma água que você tem uma chavinha lá que você aciona para ajudar. É por isso que a gente chama de ice, né? A gente chama de ice por isso, é gelo. Gelo. Um reservatório de água do radiador ali. Não, pelo amor de Deus. E bateria, Batavo? Bateria, ela tem que estar fora do cockpit, normalmente a maioria dos carros eles já põem no porta-mala, né? E se tiver no habitáculo, ela tem que estar isolada numa caixa própria de bateria, né? Sim. Uma caixa normalmente é de plástico, poliuretano, Sim. né? É uma caixa específica com as recomendações da SFI para poder... E fala uma coisa, se eu tiver que fazer um corte na chapa corta-fogo, por exemplo, eu coloquei um motor maior ou realoquei o motor mais para dentro do cofre para dar mais equilíbrio. Você não pode fazer isso. Não posso fazer isso. Não. Tá. Não. Nem se eu reconstruir a chapa. Não, porque você não pode mudar a posição do motor, né? Você pode mudar o motor, mas você não pode mudar a fixação do motor na carroceria. Tá. Você não pode mudar bem dizer, o que o engenheiro planejou lá dos pontos de fixação do monobloco mesmo, do chassi. Tá. Você não pode mudar. Então, por exemplo, se eu mudar de motor, se eu colocar um motor diferente, a fixação do motor tem que ser a mesma, eu tenho que mudar o coxim só. Exato. Você tem que construir um suporte, né? Se você vai pôr, eu quero pôr um motor de carro X no carro Y. Você tem que construir um suporte para pôr o motor do X no Y, no suporte do Y, né? Entendi. Sem mexer na parede de fogo. Então vamos lá, galera. É o seguinte, essa questão da chapa corta-fogo, óbvio, é uma coisa que a gente já sabe, mas eu estou perguntando aqui porque vai de encontro a coisas a perguntas que chegam para nós, tá? E que para nós, por óbvio que seja, para outras pessoas não são. E para você que está começando a fazer ou evoluindo o teu carro, chegando a um ponto onde já pensa em colocar um câmbio diferente, uma motorização diferente, alguma coisa que de repente você tem que fazer uma alocação dentro do cofre do motor, saiba que você tem que preservar as características originais do projeto do carro.
Tá? Então, conforme o Batava falou aqui, se você for fazer qualquer tipo de alteração desse tipo, vai fazer só dentro do túnel, tá? do câmbio. Por conta do câmbio não ter espaço. Né? Tá? E assim... Você tem que refazer isso numa chapa de no mínimo 1 milímetro. Antes de fazer uma coisa assim, que já é uma inserção mais profunda... Manda dúvida pra gente, tira foto, tira a foto do câmbio do câmbio que você quer pôr, do motor do motor que você quer pôr, para que a gente possa te orientar da melhor forma possível, tá? Para você fazer uma coisa que já vai cair dentro, né? Vai ser aprovado pelo regulamento e você vai ter assim tranquilidade para também não criar uma lasanha, né? Claro, nessa mesma linha de pergunta, por exemplo, você também não pode mudar o sistema de suspensão do carro. E muita gente pergunta isso. Porque às vezes tem um Chevette e quer pôr outro sistema de suspensão. Não pode fazer isso. Você não pode mudar esse sistema. Mudar de eixo rígido, traseiro, se é eixo rígido, tem que se manter eixo rígido. Não pode colocar, um duplo A de carbono. Fazer um 3/4 no carro inteiro. Isso aí é totalmente... É proibido ainda no mundo todo, né? O Batavo, e aí assim, chegando nessa... Nós estávamos falando de depenar, né? Que é a parte boa, né, Netão? Alívio de peso, alívio de peso. Nome técnico correto. Vulgo depenar. Então, assim, mas, gente, isso tem um limite, né, Batavo? Tem um limite. Tem um limite de peso, né? A gente tem uma tabela de peso no nosso regulamento que ela... limita também o seu pneu, também para igualar, né? Claro. Porque senão você deixa uma pessoa usar um pneu muito largo e o outro um pneu mais fino. Para dar uma equilibrada, né? Para equilibrar, senão despacha, né? Então a nossa tabela hoje ela começa em 205 a largura de pneu, que são os carros de 900 a 1.100 quilos, são os carros mais leves. E depois vai para 235 nos carros de até 1.300 quilos, né? De 1.100 a 1.300 quilos. E acima disso 255. Então, às vezes, também você tem que saber o seu chassi, onde vai se enquadrar nisso, né? Para saber o pneu que você vai poder usar. Tá, e eu usando um 255 na traseira, eu tenho que usar 255 na frente também, não? A obrigatoriedade você não tem, mas é o limite que você pode usar de largura. Tá. Então, se você quiser usar um menor... Pode ser. Mas não tem lógica. Você pode escolher, né? Tá. Tem gente que gosta de andar com os 4 pneus iguais. Dá mais frente, né? Penso eu, né? Mas... dá mais controle, né? A grande maioria ainda usa o pneu um pouco mais estreito. Não, mas o Mustang que eu vou andar vai andar torcido, assim. Com 3 rodinhas assim, ó. Vai ser 3 rodinhas? Vai ser tipo... manual, assim. Tipo... trike. Vai ser legal. O Batavo, o cara fez uma roll cage lá. E construiu dentro da especificação, tudo certinho. E ela tem prazo, seu roll cage? Ela tem vencimento? Não tem vencimento. É basicamente ferro, né? Tá lá, não amassou, tá funcional, tá homologado. Não teve uma colisão, não chegou a entortar nada. Assim, tudo beleza. Se tiver alguma colisão, tem que fazer a parte ali. Né? Tá. Bom trocar, né? Ou trocar, às vezes acontece dessas colisões laterais, né? Machuca da porta ali, só a barra de proteção da porta, barra de proteção do piloto, né? Que vai ali na lateral, entre a coluna A e a B, né? Desde que, às vezes não impacta na estrutura, mas na realidade nós sabemos que se ela for uma gaiola muito bem feita, não tem jeito. Não encostou, vai puxar um lado, vai puxar o outro, porque tá amarrado, né, gente? Lógico. Não tem muito o que fazer, por isso que a gente fala de não ter o impacto, né? Se não teve uma pancada forte ao ponto de complicar as outras partes, eu acho que não tem por que ter validade. Isso nunca teve, acho que em lugar nenhum nunca soube de nada disso. Tá, mas aí então eu tô com o meu carro montado. Tá. Isso aí fica só no cinto, no banco e na indumentária. Tá, eu tô com o meu carro montado, meu carro é top. É um Mustangão que anda em 3 rodas, coisa chique. 2021. E aí o dono da padaria falou assim, eu vou te patrocinar. Eu vou te patrocinar porque você é um cara top. Porra, na padaria, Padaria. Essa padaria? Padaria não. Você não tá fudido, hein? Você não tá ligado. Não, você não tá ligado à padaria. A padaria é top.
Da hora. E eu vou meter uma plotagem nele e vou aparecer lá no evento. Tudo bem? Pode ser? É assim? Depende, tocava vindo desenho de pão? Se tocava com aquela plotagem no desenho de pão, pão francês. Pode ser que ele venha num brioche, uma coisa mais, né? Mais requintado. A gente está brincando sobre isso, mas isso é um assunto, né, que é muito interessante, porque... Eu posso fazer o que eu quiser. Posso. Não posso? Cara... Plotagem? Pensa você. Não, mas eu não posso fazer? Não. O Neto. Você pode. Me ajuda. Não, é mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Você foi lá e você foi patrocinado pelo seu Antônio da padaria. Sim. Tá? Uhum. Ele fala pra mim, do mesmo jeito que você falou, que ele quer o envelopamento do Mustang 2020, de 1.000 e quantos cavalos. É esse. É o que eu vou guiar. Que anda com 3 rodas e tal. No desenho de brioche. Brioche. Não pode? Você acha que você só vai ter ele de patrocinador? Ou quem vai querer patrocinar um pão com roda? Fazendo drift. Isso é da hora. Pensa. Não, gente, a gente tá falando assim, brincando, mas é assim, lógico, né? Metaforicamente falando. Sim. Acho que a gente não vai ter um pão com roda andando. Mas a plotagem do carro, ela tem que ser bem pensada. Porque o teu patrocinador, o teu futuro patrocinador, o que já é teu patrocinador, você já entregou o projeto e tal, ele já aceitou, né? Eu acho que você tem que dar sempre o seu melhor. Mas o futuro patrocinador, ele tem que estar com vontade de querer ter a marca dele ali naquele carro. Né? É o que eu penso. Sim. Hoje a gente está falando... Antigamente a gente tinha o carro da Petrobras, o carro da Ipiranga, o carro da Texaco, o carro da Pirelli, o carro da Goodyear. Hoje não. Hoje, principalmente na nossa modalidade, a gente tem que ter N patrocinadores menores para poder auxiliar todos os pilotos a estarem correndo. Então, pensa no patrocinador. E tem algumas coisas do layout que também são fixas, né? Questão de número, de nome... Sim, tem a parte... Mas essa parte fixa sim, também. Isso sim, tem a parte que rege o campeonato dos espaços, né? Se a gente for olhar no nosso regulamento, existem alguns espaços que são pré-determinados ao campeonato. Que a qualquer momento a gente pode precisar do espaço. Claro. O patrocinador do campeonato, né? Então, eu comecei essa questão justamente da forma mais engraçada possível, porque a gente sabe que é pertinente, né? Você evoluiu no esporte, você está ali já praticando com afinco, você está fazendo um bom espetáculo para o público e você alcançou um patrocinador. Então, nós podemos te direcionar também nessa questão, sabe, de você fazer uma plotagem que seja aquilo que vai te render, vai ter a melhor eficiência de retorno de marketing para o teu público, né? Essa que é a questão. A plotagem eu vejo algo muito pessoal, né? Pessoal, escolher suas cores. Eu acho muito pessoal. Tem alguns carros que realmente ficaram muito bacanas, todo coloridos, e teve alguns carros que ficaram sólidos, porém com aquela brincadeira de cor interna de uma cor chamativa, atrás e de repente com os adesivos dos patrocinadores, que ficou muito bacana, ficou muito race. Verdade. Mas o que eu falo para todos os pilotos é justamente isso, tipo, se imaginem vocês sendo o patrocinador, sabe? O que o patrocinador quer? O patrocinador quer o melhor de tudo. Se ele pudesse, ou se ele puder, ele quer o carro mais bonito, com o melhor piloto, o cara com a indumentária dele perfeita, sabe? Bem alinhada, sem estar nada desbotado, tudo dentro do padrão, falando bem. Então você tem que pensar de que a pessoa que está investindo em você, ela quer o melhor. Então, automaticamente, a gente tem que estar disposto a entregar o melhor. Exato. Né? Então, eu acho que, basicamente, a gente fala dessa parte do envelopamento, né, da plotagem do carro, algo que tem que ser muito chamativo. Né? E, ao mesmo tempo, harmonioso. Não é só um envelopamento, é um layout mesmo, pensado mesmo. Layout. Não, hoje o que eu acho muito bacana é que tem muitos carros da STB de que, a galera tá investindo no layout, né? A galera pega designer para carro e vem N projetos. A gente teve até 2 pilotos que mandaram pra gente. O que acha? Mandou pra mim, o que tu acha? Eu fiz os meus apontamentos, mas achei assim sensacional.
Porque isso já é a profissionalização deles. Aham, né? exato. Isso é muito bacana, a gente se faz necessário disso. E hoje a gente tem, eu falo que a gente tem muitos pilotos que são realmente profissionais nesse segmento e eles querem muito se tornarem pilotos vivenciando 100% o drift. É legal. Onde ele vai ter o café da manhã, o almoço e a janta vivendo do que ele mais gosta, que é justamente correr. E que eu acho que é o certo, né? Acho que é o sonho de todo piloto, é poder lógico. ser conhecido, é aquilo que eu falo, a fama faz parte, é ser conhecido, guiar bem e viver daquilo. Porque não tem coisa melhor pra gente que está dentro do esporte, que a gente já falou, né? Que é um esporte que ainda é um bebê, né? Um esporte de startup, mas que vem conquistando espaço aí rapidamente. Verdade. Nesse cenário a motor. Pro piloto seria o ápice da profissionalização, né? Sim, ele sobreviver, é o que eles né? buscam e com certeza é o correto, né? Meus amigos, então vamos lá. Esse programa nós fizemos com Batavo, Netão, direcionado praticamente no caminho todo do drift e nós falamos bastante do carro, até pela presença do Gustavo aqui, agradecer novamente, mas a gente não pode esquecer que existe uma questão da evolução pessoal do piloto também, isso é muito importante, tá? Sim. Porque tem que haver esse equilíbrio, esse balanceamento, tá? Entre aquilo que você evolui no carro e aquilo que você evolui como piloto, porque você precisa desse foco. Os dois, né? Tem que caminhar junto, né? Tem que ser um caminho que, assim, não adianta você, de uma etapa para outra, falar assim, eu andava com 500 cavalos, agora vou andar com 1.300. Isso não vai fazer de você mais piloto. Sim. Tá? Pelo contrário, até, né? Porque se você não tem o pleno domínio dos 500 cavalos que você tem, se você mais que dobrar isso, amigo... Uma coisa que a gente também, falando de potência... Não é mais potência, mais, só isso também, né? Não, tem que ser durável também, o drift Sim, é muito importante. Eu ia falar importante. até agora, na hora que o Ricardo parou, que a maioria das ligações que eu recebo agora da pandemia, dos nossos pilotos mexendo nos carros, são que eles estão colocando cada vez mais potência. Mais potência. Então estão trocando motor, tanto é que, né, tinha até um piloto que vai vir aqui conosco e tal, e ainda estava conversando com ele, falou, pô, essa semana eu tô felizão, porque eu vou levar o carro pro Dino e tal, não sei o quê, e vou mudar o acerto do carro, o combustível, e vou tirar mais potência. Aí eu falei para ele, cara, eu acho isso muito legal, desde que você não prejudique o resto do conjunto. Exato. Porque o drift, gente, a gente entende, a potência se faz necessário, é algo muito bacana, principalmente nas pistas da Super Drift Brasil, porque são pistas realmente que exigem eles com mais velocidade, mais torque, né? Mais todo, mas eu ainda brinquei com ele, eu falei, menos é mais às vezes, hein? Pois é. Não esqueça do resto do conjunto. É que você começa por potência, você gera mais calor, é muita coisa, né, cara? Você tem que pensar em uma mangueira que está próxima de um coletor. E aí o carro já lixa mais pneu. O lixar pensar pneu, muitas das vezes, não quer dizer de que ele está caminhando. Sim, Quer dizer, normalmente não quer dizer que ele está caminhando. É justamente o oposto. É para você poder tirar um pouco daquilo, você aumenta pneu. Aí você aumenta pneu, né? Que nem ele brincou comigo, né? Quando é que vai mudar o regulamento? Porque a gente precisa aumentar o pneu. Aí eu falei pra ele, a gente tá querendo realmente aumentar o pneu, lógico, mas não vai ser esse ano. Justamente que é para poder manter ainda a categoria equilibrada, né? A grande maioria dos pilotos ainda não tem um patrocínio de pneu adequado. Mas eu acho que é uma crescente. E não esquecendo de que, cara, drift é muito mais... É controle. Controle do descontrole, Controle do descontrole. É muito mais o piloto... né? Exato. Com o pleno controle e o domínio sobre o carro dele, do que propriamente, tipo, eu já tenho 500 cavalos, eu vou botar mais 100, né? E vou melhorar minha tocada, né? Não, você vai ter que tocar de outra forma. Você vai ter que tocar de outra forma. Exato. Você vai ter um carro totalmente diferente, né? Muda o golpe de vista, muda a forma de arremesso, muda a faixa de giro que você está trabalhando, muda tudo, né? Mas tem um lado muito positivo disso, que é a constante evolução deles. Bom, resumindo, o que é bacana no drift é que ele é uma constante evolução de tudo. A gente não tem limitação para potência
E o acerto de carro, o setup, o piloto vai mexendo e, bom, resumindo, gosto, né? É uma constante evolução de ambos, tanto do piloto quanto do carro. E isso é muito legal, a gente mostra dentro das próprias corridas da STB o quanto eles evoluem. Ô Neto, uma dúvida minha. Offset de roda. Porque você vê, né? Tem muita gente que usa com aba, sem aba. Dá diferença? Dá e dá bastante. Mas isso a gente vai deixar para falar no próximo podcast. Combinado? Assistam os próximos capítulos. Tem muita coisa. O drift é... Galera, obrigado. O drift é surreal. Obrigado pela paciência, pela audiência de vocês. Mandem perguntas, porque nós entendemos. E é isso. Gustavão. Obrigado, tenha uma boa noite a todo mundo ter aí. Aqui. Obrigado. Legal vir aqui, fiquei muito feliz. E pessoal aí, lê o regulamento, mandam as dúvidas pra gente. E a gente vai ter prazer em explicar aí pro pessoal, né? Que seja a primeira de muitas, né? Claro. Lembrando que o nosso regulamento está dentro do site da Superlist Brasil, é muito bacana para quem é entusiasta, para quem já está se formando piloto, entendê-lo um pouquinho para tornar a vida mais fácil na hora da competição. Vocês vão economizar um tempo e um dinheiro assim absurdo, né? E a gente tem muita coisa para falar ainda. Monte seu carro, monte. Principalmente sobre essa questão aí do offset, que foi uma sacada muito legal, que é muito bacana, a gente vai falar sobre isso. É isso aí. E é isso aí. Obrigado por mais uma vez vocês nos acompanharem. Mandem suas perguntas, estamos aqui para tirar as dúvidas. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Netão. Beijo em casa. Obrigado, Batavinho. Gente, um abraço, boa noite e até o próximo.